Chegou o dia nesse canal da gente falar sobre padrões de candle. Eu vou mostrar para vocês os mais simples, mais poderosos que eu uso para fazer grana no mercado, que você vai aprender todos os detalhes de onde posicionar. Não vai ficar nenhuma dúvida depois dessa aula, um guia completo, aonde nós vamos navegar nesses slides que eu preparei para vocês, padrões de candle descomplicados, os melhores que vocês precisam saber. Depois da gente aprender e estudar isso, eu vou trazer você para a tela do meu Profit, onde nós vamos ver exemplos práticos de mercado que aconteceram, tá bom? Então eu quero trazer você aqui para esse guia, tá? Onde eu vou te mostrar os padrões de candle que eu uso. Antes disso, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal e deixar o seu like. Clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like, no final, se for relevante, eu vou pedir você para compartilhar isso com os amigos, tá bom? A primeira coisa então, os candles, eles têm a função, tá? Deixa eu mostrar aqui e falar, porque tudo isso daqui que eu preparei é muito direto ao ponto. Então vocês precisam conectar comigo. Eles têm a função de nos mostrar onde estão entrando o volume de compra e de venda, tá? Por isso, é sempre importante prestar atenção na região com que eles acontecem. Muitas vezes a gente aprende os padrões, eu falo porque há 12 anos atrás me ensinaram um monte de padrão e eu ficava perdido olhando para o gráfico procurando aquilo, né? Só que o grande segredo, o coringa desse negócio todo que eu vou fazer com vocês aqui hoje é onde está o candle no gráfico. A localização, a região é muito mais importante do que o próprio padrão, que eu vou te mostrar hoje como que eles acontecem, por que eles se formam. Ah, formou o padrão tal. Por quê? Eles estão mostrando pra gente volume de compra e de venda. E se você é um cara inteligente, eu presumo que seja, você vai querer comprar quando tá todo mundo comprando e você vai querer vender quando tá todo mundo vendendo. E os candles têm esse poder de trazer essa informação pra gente. O que a maior parte das pessoas não olha por essa ótica que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Que é o quê? Diferente de um gráfico de linhas, que é esse cara aqui, ó, os candles mostram informações mais detalhadas. E isso é muito poderoso para quem sabe usar de maneira certa. Os gráficos de candle, eu não vou entrar na teoria que foram criados lá no Japão, tarará, eles trazem muito mais informações pra gente do que um simples gráfico de linha, que consegue então reunir informações que mostra pra gente, olha, o comprador foi anulado, olha, o vendedor foi anulado. E se eu tô procurando entrar junto com o mais forte, eu não quero entrar junto com o anulado. Eu quero entrar com quem vai determinar a força. Se uma pessoa, uma instituição precisa vir comprar muito de uma ação, de um índice, ou seja lá o que for, nós vamos trabalhar os candles para quê? Para comprar junto com elas, tá bom? Então, basicamente, o que a gente tem sobre os candles? Eles nos mostram informações sobre abertura, fechamento, máxima e mínima, tá bom? Diferente do gráfico de linha, ele traz essas informações aqui pra gente, que é o quê? Aqui em cima no candle vermelho é o preço de abertura, ali no pavio ou naquela linha que fica para cima a máxima, aqui embaixo no candle vermelho ele traz o preço de fechamento e nessa linhazinha aqui aonde foi a mínima do movimento. Então essa construção do corpo de um candle é muito interessante quando você começa a prestar atenção na ótica que eu vou te explicar agora. Por quê? O preço de fechamento, a máxima, o preço de abertura e a mínima, tudo isso daqui foram regiões de briga entre compradores e vendedores que o candle registra num formato de foto, que é isso daqui que a gente vê. Então se o mercado abriu aqui e ele foi até aqui, é porque alguém comprou e depois ele chegou até lá na máxima e entrou um determinado tipo de venda. Então a própria foto, o próprio espelhamento do candle que deixa pra gente um registro, se usado da forma certa, a gente consegue prever grandes movimentações e ganhar dinheiro antecipando movimentações do mercado. Isso aqui é importante para vocês entenderem, porque muitas vezes a gente quer projetar, prever o futuro, tá? Eu quero que vocês deletem isso da cabeça de vocês e pensem da seguinte forma: nós vamos usar os candles para olhar para o passado e tentar antecipar um movimento que pode acontecer, certo? Trabalhando junto com os grandes, olhando todas essas informações que os candles trazem para gente. Primeiro, direto ao ponto, na lata, depois nós vamos para o Profit para vocês verem isso aqui de exemplo em tempo real. Quando você vê lá um martelo, que é um candle igual esse aqui, te falam o seguinte, olha, toda vez que você vê um martelo, você compra. Aí você vai lá e fala, então tá bom. Você decora este padrão e quando ele acontece, você compra. Mas um martelo, muitas vezes, o que pode acontecer para formar um martelo? Você imagina que vem cá e faz um candle grande aqui, ó, num gráfico de 5 minutos.
um candle negativo como esse. E o próximo candle de 5 minutos, ele entra uma força de compra muito expressiva. Aqui, ó. Se você juntar esses dois caras aqui, sabe o que vai acontecer? Um martelo. Eu vou desenhar até na mesma proporção para que vocês entendam. Por quê? O mercado caiu até essa região aqui, ó. Certo? Entrou venda, derrubou ele aqui. Só que no próximo, a compra teve muito mais presente. O que acontece? É formado então, se você somar esses dois candles e colocasse, por exemplo, num gráfico de 10 minutos, seria um martelo. Então, eu quero te levar além da interpretação de uma só figura. Eu quero te levar à interpretação de uma região onde a briga, a guerra entre compradores e vendedores, ela é vencida. Neste momento aqui, o vendedor foi anulado. Lembra que eu te falei que a gente quer estar do lado do grande? É basicamente se você interpretasse da seguinte forma: o mercado veio caindo, chegou numa região que existe interesse de compra e entrou uma compra muito expressiva. A gente quer trabalhar do lado de quem? Do lado dos compradores, porque eles estão ganhando o jogo, eles estão mais fortes agora. A gente vai ter que comprar junto com eles. Para isso, você vê um martelo. Só que é importante você olhar que só essas figuras por si só, elas não representam muita coisa, elas não trazem muita informação. Por isso que eu gosto sempre de falar daquela palavrinha, do onde. Onde essa figura está acontecendo. Por exemplo, se você vê essa mesma figura, que é um martelo, num topo, ele tem outro nome, outra denominação e outro padrão. Aqui eles chamam de homem enforcado, etc. O que, para mim, não faz muito sentido, eu não uso. Eu uso os martelos, esse daqui não. Mas é importante você entender, porque eu já vi muita gente se confundindo e acaba comprando isso daqui, em cima de um topo. O grande lance do mercado, que vocês vão aprender sempre, é que quem paga mais barato sempre faz um bom negócio, tá? Se você olhar, por exemplo, uma estrela cadente, que é o padrão inverso do martelo, o que acontece com a estrela cadente? O mercado, digamos que vinha subindo, num movimento muito forte, formou um candle, certo? E aí, chega em determinada região que surge uma venda muito expressiva. Ao surgir essa venda muito expressiva, o que acontece? A formação disso é uma estrela cadente, que os grafistas chamam, que é o quê? A junção de dois padrões compilados num só. Então, se eu tenho aqui, de novo, um gráfico de 5 minutos, nesses primeiros 5 minutos o mercado subiu para cá. Nos próximos 5 minutos ele caiu para cá. Se eu somar essas duas movimentações e condensasse isso, por exemplo, num gráfico de 10 minutos, eu veria essa imagem aqui, ó, tá? E não mais aqueles dois candles. Só que o que a gente vai interpretar? Exatamente isso, só que na nossa cabeça. Como? Cara, eu tô chegando numa região onde o mercado já subiu muito. O que eu tô esperando aqui agora? Eu tô esperando que entre uma venda expressiva. Ao entrar essa venda expressiva, eu vou vender junto com eles, tá? E aí, a grande questão é, este mesmo padrão formado num fundo, ele não mais vira uma estrela cadente. Os grafistas chamam isso aqui de martelo invertido, o que para mim também não faz muito sentido, eu não gosto de utilizar. A estrela cadente sim, esse daqui não. Só que já vi várias pessoas falando, nossa, fez uma estrela cadente. Cara, não se prenda só no nome, na figura. Se prenda na interpretação que está por trás. Se o mercado chega numa região mais cara e surge uma venda muito importante, uma venda muito expressiva como essa aqui, ao ponto de formar esse padrão gráfico, você tem que se questionar. Fala, cara, eu tô numa região, a gente vai ver isso já no gráfico, numa região muito mais próxima de um vendedor do que de um comprador, que vem justamente de encontro com o engolfo de alta. O que é um engolfo de alta? É quando o vendedor é extremamente anulado. Pensa no seguinte, vamos traçar um gráfico de linha. O mercado vem caindo. De repente, entra uma compra muito expressiva. Vou ter que desenhar isso aqui em outro lugar. De repente, entra uma compra muito expressiva que faz com que o mercado supere todo aquele movimento que iniciou de queda. Isso daqui ficou praticamente anulado. O que acontece aqui então? A gente vem e fala, teve um engolfo de alta. O que é um engolfo? É que toda aquela movimentação de queda foi engolida pelo comprador, foi engolfada pelo comprador. E aí a gente tem essa imagem aqui
no gráfico, mostrando pra gente. Fala, então eu tenho um engolfo. Que é o quê? O comprador mostrou pra gente que ele tá muito mais forte que o vendedor. O mercado veio caindo. De repente chega em determinado preço que surge um interesse de compra. E esse interesse de compra ele é muito mais expressivo que a própria venda. Sinaliza aqui, entrou compra. Do mesmo jeito que existe um engolfo de alta, existe um engolfo de baixa, que é exatamente a mesma coisa na lógica contrária. O mercado vem subindo. Chega numa determinada região que surge um interesse de venda muito expressivo e aquela venda vem e faz o quê? Um engolfo. Ele faz um candle mais forte. O mercado é como se fosse um cabo de guerra, tá? Vence o lado que tem mais interesse, ou de compra ou de venda. Por isso que os padrões que eu estou mostrando para vocês são os que eu olho. Eu não espero o padrão, porque justamente eu estou entendendo o que está acontecendo, tá? Mas para as pessoas que estão no começo é importante saber e ver e assimilar as figuras. Então toda vez que você vê um engolfo de alta, a primeira coisa que você vai se questionar é onde? Onde que ele está acontecendo? Se eu estou procurando um movimento que está engolfando uma alta, veja, olha aqui, eu preciso de eu estou procurando por um engolfo, desculpa, um engolfo de baixa. Eu vou engolfar a alta inteira, eu vou engolir ela. Eu quero esse engolfo com o mercado subindo ou com o mercado caindo? Eu quero um engolfo de baixa, eu vou procurar ele aqui ou aqui? Aqui, certo? Se eu preciso de um movimento de alta para eu engolfar ela inteira. Eu preciso de um movimento de queda para que um engolfo de alta engula ela inteira, certo? Do mesmo jeito, aqui em cima eu estou procurando por uma estrela. Aqui embaixo eu estou procurando por um martelo. Eu estou procurando por sinais. Os candles são interpretados por mim como sinais daquilo que eu já quero fazer, tá? E não simplesmente eu ficar esperando o padrão. Então, depois de um movimento muito forte de alta, eu estou procurando um engolfo de baixa, eu estou procurando uma estrela, eu estou procurando algo que me fale que aquele movimento acabou, certo? Como também nós temos um exemplo muito clássico, que são os dojis. O que eles trazem de informação para a gente? Veja, o mercado chegou num determinado ponto, que vamos citar o exemplo seguinte. Ele subiu, depois ele caiu e chegou aqui no meio do caminho. Aqui no meio do caminho, ele começou a consolidar. Quando ele começa a consolidar, significa que ele não está indo nem para cima, nem para baixo, certo? E aí começam a surgir, nesses movimentos aqui, candles muito parecidos como esse. Que é o quê? Ele tenta subir, mas não dá conta. Ele tenta cair, mas ele não dá conta. Basicamente, então, ele vai para cima, entra venda. Ele vem para baixo, entra compra. E ele fecha muito próximo do 0 a 0. Ele vem para cima, entra compra. Ele vem para baixo. Ele vem para cima, entra venda. Desculpa, ele vem para baixo, entra compra. Ele fecha próximo ao 0 a 0. A mesma coisa, sobe, entra venda, cai, entra compra, ele fecha próximo ao 0 a 0. O que esse candle está trazendo de informação para gente? Para pensar. Não só decorar o padrão. Ele está dizendo o seguinte, que o mercado está em equilíbrio, ele está flat, ele está equilibrado entre compradores e vendedores. Ele só vai ter desequilíbrio quando, em cima de uma região de mínima ou de máxima, entrar um engolfo, uma estrela, algo que projete compra ou venda no mercado. Senão ele vai continuar flat, ele vai continuar no meio do caminho. Então os dojis trazem essa informação para mim que em regiões que não são regiões de definição. O que são regiões de definição, Paulinho? Regiões de mínima e regiões de máxima. Se eles estão pelo meio do caminho, significa, ele está sinalizando para mim, cara, aqui o comprador e o vendedor estão equilibrados. Não é hora de fazer nada. Mas e se o mercado sobe muito e começa a aparecer uma presença muito grande de dojis aqui, em cima de uma região de máxima, que é uma zona de definição? Eu vou olhar e falar assim, cara, pode ser que o comprador não tenha mais força para jogar o mercado para cima e o vendedor esteja mostrando as suas garrinhas ali, não deixando o mercado subir mais. Talvez na perca dessa movimentação aqui, dessa região, faça sentido eu trabalhar com uma venda. Vamos ver isso na prática, na tela do meu computador aqui, para que vocês entendam e fique de uma maneira muito clara. O que nós falamos então? Nós falamos sobre martelos, nós falamos sobre estrelas, nós falamos sobre engolfo, nós falamos sobre doji. Basicamente, quando eu olho para o gráfico, eu venho aqui e defino as regiões que eu quero trabalhar. Lembra que eu falei para vocês que os candles não são muito eficientes se você não souber o que fazer com eles? Como por exemplo, aqui ó,
eu tenho uma região que o mercado abriu. Cadê aqui minha setinha? Ele abriu, ele subiu bastante em relação ao dia anterior. E aqui em cima, ele começa a deixar padrões. Ele deixa uma estrela cadente. Uma estrela cadente pelo meio do caminho desse movimento não faria sentido. Mas em cima de um topo, ela faz. Aqui embaixo, eu vejo que o mercado caiu pra caramba, voltou para regiões anteriores. Aqui, ó, cá embaixo, a hora que o mercado volta para essas regiões aqui, ele faz para mim um padrão que não é um engolfo de alta como está no livro. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar muito claro na sua cabeça o que passa na minha. Quando acontece este tipo de padrão aqui, você vê uma rejeição natural dos preços por um candle de alta. Só que não formou como estava bonitinho lá no livro, na teoria da análise técnica. Não. Mas ele está mostrando para mim que este preço aqui, após o mercado cair muito, foi rejeitado. Aqui sim daria para trabalhar uma compra clara, com stop curto e um objetivo maior, como aconteceu. Aqui em cima, depois do mercado subir, ele entra numa região do meio do caminho, que para mim não faz sentido trabalhar por aqui. A não ser que eu venha procurar por compras na região onde a compra foi startada. Então o mercado vem aqui e me deixa um engolfo de alta, agora bonito como do livro esse aqui, ou até mesmo esse daqui, por duas vezes. Digamos que você comprou esse primeiro aqui, foi estopado, ele faz o segundo. Você tem a obrigação de voltar no preço. Por duas vezes ele te mostra isso, por 3 vezes ele te mostra isso. Próximo a uma região que está te mostrando, olha, ele chegou aqui, subiu. Ele chegou aqui, subiu. Ele chegou aqui, subiu de novo. Tá? Até que o mercado vá. Quando ele sobe e chega até lá em cima, eu não estou procurando mais por engolfo, por padrões de candle de alta. Eu estou procurando por um movimento de venda. Como aqui, ele subiu pra caramba, foi lá e deixou aqui uma espécie de um doji, lembra que a gente viu? Depois outro doji, lembra que a gente viu? E agora uma estrela. Meu irmão, gráfico de 5 minutos. Venda, venda, venda. Olha a região, olha o candle, olha o que acontece depois. O mercado parado pra caramba, né? Mas caiu e cumpriu com os objetivos ali, os alvos, certo? Se a gente voltar e continuar analisando passados, outros candles, você vai continuar a ver que o mercado faz um primeiro candle, uma estrela, tal. Aqui até que sem nada. Depois ele volta mais próximo daquelas regiões lá de cima, que a gente viu aqui no passado, ó. Vai subindo, 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 chega e faz uma estrela. Às vezes você precisa esperar um único dia em cima de um rompimento, que eu te chamei, para prestar atenção nas zonas de definição. O mercado rompeu a máxima e deixou uma estrelinha cadente lá em cima. Venda. Não tem dúvida. Às vezes as pessoas ficam procurando complicar o que não precisa ser complicado. Procurando achar coisa que não quer achar. Como por exemplo, esse aqui é um engolfo de queda. Ó. Só que o que eu te expliquei? Eu quero procurar por engolfo de queda depois que o mercado caiu? Não. Ah, Paulinho, mas depois ele caiu, olha lá. Tudo bem, mas são escolhas. Eu não quero. Este daqui eu não queria, mas esse daqui eu queria. E o movimento foi muito mais forte. Por quê? Porque ele estava em cima de uma zona de definição. Que é o quê? Ele rompeu a mínima e fez um engolfo de alta. Pau! Explosivo, forte, pronto para ir embora. E as pessoas estão procurando o quê? Complicar. O mercado subiu, deixou uma espécie de um doji, depois fez um engolfo de queda. O que é a nossa função aqui? Cara, vou trabalhar por vendas. E o mercado vem, caiu, fez o que aqui embaixo? Um martelo. Eu não gosto quando ele está muito comprimido assim, tá? Mas o mercado roda. Eu prefiro esperar por padrões em cima de zonas de definição, zonas de mínima, zona de máxima, tá bom? E por aí vai. Olha que exemplo lindo, olha que exemplo clássico para você. Isso é análise técnica clássica, simples, descomplicada, pelo amor de Deus. O mercado abriu, você não fez nada. Nada. Ele veio cá, deu de presente para todo mundo que esperou um rompimento de mínima. Fez o quê? Um martelão. Olha a explosão desse movimento. Pau. Foi embora. Aí depois fala assim, e agora, Paulinho? Agora nada. O trade do dia tá na mão. Aí você vai olhar e fala assim, isso daqui é o inverso do martelo, é um homem enforcado. Cara, pra mim já não faz mais sentido. Ah, Paulinho, mas a região é legal. Entende? Que as pessoas dificultam e complicam. O que não precisa ser dificultado nem complicado. Vamos lá, vamos procurar. Vamos seguir procurando por padrões. O mercado sobe. Começa a se enrolar aqui em cima. O que nós queremos aqui? Nessa região. Engolfo.
Aqui eu quero esse martelo? Não, lógico que não. Tá mais, é só você olhar para a tela. Tá mais para cima ou mais para baixo? Mas para cima. Não quero padrões de compra. Quando o mercado tá aqui em cima, você fala assim, o que você quer aqui? Eu quero padrões de venda. Eu não quero padrões de compra. E isso é muito interessante para vocês olharem, porque às vezes a gente olha só o visual, mas tem que olhar o preço também. Por exemplo, esse padrão que formou aqui, isso é um engolfo de queda? Não. Precisava dele ser mais forte para engolfar a queda. Mas lembra que eu expliquei para vocês que a junção de 2 candles é um só? Você imagina que este candle e este aqui, ou até mesmo esses dois aqui, eles formariam pra gente... Cadê? Deixa eu desenhar no gráfico para ficar claro que tá na minha cabeça. Esses 2 candles aqui, ó, eles juntos ficariam assim, ó. Exatamente isso daqui, ó. O que é isso, meus amigos? O que é esse padrão que está desenhado para vocês? Vou colocar aqui um preenchimento para ficar claro. O que é esse padrão que está aqui? Isso é uma estrela cadente. Por padrão de venda, em cima de um rompimento de máxima do dia, perto do fechamento anterior. Você precisaria esperar um próximo candle ou o engolfo? Não, a venda era aqui. Uma venda muito rápida, muito forte, muito expressiva, tá bom? E a gente pode seguir procurando por vários outros padrões. O grande lance que vai fazer com que vocês tenham um resultado muito mais rápido do que qualquer outras pessoas é vocês identificarem o movimento. A historinha que o mercado está te contando. Vamos seguir procurando por mais padrões. O mercado chega em cima de uma região de fundo, importante. O que a gente faz aqui? Estou procurando pelo quê? Estou procurando por venda aqui? Alguém está procurando por venda aqui depois que o mercado caiu 2.000 pontos? Não, né? Você está procurando o quê? Compra. E o que a gente precisa? Que o mercado sinalize através dos candles pra gente que precisa, que tá entrando compra. Opa, fez um martelo aqui. Opa, fez uma espécie de um engolfo aqui. Opa, esse aqui eu quero. Esse engolfão de queda aqui? Não quero. Não quero, porque eu estou procurando por compra. Eu quero um engolfo de queda onde? Lá em cima. Não aqui embaixo. Tá bom? Pois o mercado sobe. Ele sobe, vai para onde? Lá para a região lá de cima. O que eu quero aqui? Ah, Paulinho, aqui eu não quero compra mais. Aqui eu quero esse engolfo aqui, que estava lá embaixo, acontecendo aqui em cima. Talvez eu não precisasse esperar o padrão acontecer. Com esses 2 caras aqui, eu tenho uma estrela cadente. Venda. Paulinho, você quer esse engolfo de alta aqui? Claro que não. Olha onde o mercado tá. Claro que eu não quero. Ah, mas vai continuar subindo. Beleza, então comprem. Nunca ganhei dinheiro desse jeito, tá? Essa é a grande questão com que você aprende a colocar os padrões ao seu favor, certo? Queria pedir você para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com 5 amigos e a gente se vê amanhã para mais um. Valeu demais, fui!